Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de saúde, vamos falar de música, de aposentadoria e vai ter muita fotografia. Nossos convidados são Cid Pitombo, ele é médico e ele criou o programa de cirurgia bariátrica do Hospital Estadual Carlos Chagas. Ele está aqui conosco para falar sobre a cirurgia, o sucesso de 2.500, né? Um pouquinho mais de 2.500. Um pouquinho mais. Estamos com Rodrigo Cruz, que é analista de segurança em internet e é um paciente do Dr. Pitombo, e ele fez a cirurgia bariátrica e já perdeu 80 quilos, que é mais do que isso? Não, pra mim já tá show. Tá bom. 80 quilos tá bom. Tá bom. É razoável. É outro Rodrigo. Não, é menos um Dr. Cid. Muito bom. Estamos com Pedro Luiz, que é cantor, compositor, músico. Ele está lançando um disco, na verdade, é um... Como é que chama? Esse aí é um compacto duplo. Muito lindo. Mas ainda vê o CD, sai agora em janeiro. Lindo. Vale Quanto Pesa. Pérolas de Luiz Melodia, em homenagem ao nosso querido compositor, que se foi em agosto de 2017, né? E que é um compositor querido seu. Muito querido, muita influência, muita referência. E estamos com Marcelo Romero, que é especialista em finanças pessoais, e ele vai nos falar sobre qual é o melhor investimento para uma aposentadoria segura em tempos de mudanças na Previdência. Ou seja, está todo mundo apavorado, está todo mundo com medo, e você vem nos assegurar, dizer que se a gente guardar R$5.000 por mês, a gente fica numa aposentadoria legal. Era só isso. E vamos ver quanto que a gente precisa economizar, Carol. Estamos com Cristina Granato, que é fotógrafa, e ela está comemorando 35 anos de carreira com um corpinho de 20. Agora já são 38. Já demorou, né? Já aumentou um pouquinho. Tá bom. Com o livro Carioca, são 685, né? 685. 700 fotos de mais de 1.000 personalidades. É uma viagem extraordinária. Começa com uma linda, extraordinária foto da Cristiane Torlone. E aí vem, não para nunca mais. É uma delícia. Você viu o livro? Esse ainda não. Esse tem o outro, não, tem o anterior. Esse eu vou conhecer Muito hoje. lindo, muito lindo. Carolina Rocha está aqui, ela vai explicar tudo para vocês como participar do programa hoje. É isso mesmo, porque ainda tem você aí de casa que está aqui no nosso sofá também, por meio das nossas redes sociais, participa com a gente no Facebook Sem Censura TV, no Instagram @Sem Censura TV e no Twitter é @SCensura. E tem também o WhatsApp 99903-5329. Manda seu recado que eu vou passar tudo para os nossos convidados e para Vera. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Maravilha, Carol. Vamos pedir pro Pedro Luiz cantar, depois a gente conversa? Deixa ele aqui, você cuida dele bem pra mim. Aqui. Vou tentar, tá tão bonito. Pode ser que eu roube depois de um tempo. Vai ser o que a gente vai ouvir? A gente vai ouvir aqui, aqui batiza o projeto, que é Vale Quanto Pesa, que é uma das canções do Pérola Negra, o primeiro álbum do Luiz, né? Que foi por onde começou esse meu projeto, foi homenageando esse disco lindo. Quanto você ganha pra me enganar? E quanto você paga pra me ver sofrer? Pra me derreter, sou forte feito cobra coral, semente brota em qualquer local, um velho novo cartão postal, aquela madrugada deu em nada, deu em muito, deu em sol, aquele seu desejo me deu medo, me deu força, me deu mal. Temos um passado já marcado, não podemos mentir. Beijos demorados, afirmados, não podemos mentir.
pode voltar. Eu achei que você ia ficar naquele tom lá em cima, no começo. Entendeu? Eu digo, nossa, ele resolveu incorporar o Luiz Melodia mesmo. Aí você fraquejou, né? Voltou pro teu tom. Não pode ser. Não, porque Pode a música ser. ela é construída assim, ela vai lá em cima, ela vai lá embaixo. Muito linda ela, né? Olha só, esse disco, quando saiu, do Luiz Melodia, não o teu, quantos anos você tinha para você gostar tanto e o que esse disco te fez assim? Eu tinha 12 anos. Na minha casa em casa se apreciava muito música. Minhas irmãs cantam muito bem, mas quase foram profissionais. E o meu cunhado João trabalhava na indústria fonográfica. A gente tinha o privilégio de receber os discos antes deles chegarem na loja. E quando esse disco chegou, foi impressionante. Talvez das primeiras canções que eu aprendi a tocar no violão, uma que eu pretendo tocar, talvez não seja mais aqui ao vivo, mas no nosso Facebook o pessoal acompanha lá, que foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar, que foi o Estácio, Eu e Você. Muitas músicas desse disco, e a diversidade, Luiz, né? O Luiz foi muito questionado na época como um negro do Morro do Estácio não toca samba, não Fica faz fazendo samba. essa coisa de rock and roll? Não, ele fazia samba Ele fazia também. O samba. Estácio, Eu e Você é um choro-canção com estrutura super de choro-canção, mas tinha o Praquetá, que é uma canção mais rock, e tinha coisas mais de gafieira e coisas de blues. O Luiz respondeu a esses críticos que o questionaram que tudo interessava a ele. Isso, para mim, é muito exemplar de como eu construí a minha história e minha carreira também, fazendo aquilo que a inspiração me leva a fazer. Ele abriu uma possibilidade enorme de Com você. certeza. O que eu gosto Com é o que é certeza. bom. E vocês gostavam de rock, não tem como, gente. Não, de eu rock gostava e de tudo. Lá em casa de tudo, a audição exatamente. era muito generosa, mas tinha amigos meus que ouviam só mais rock, outros que só mais MPB, mas lá em casa nunca se teve muito esse preconceito. E o Luiz foi muito fundante nesse sentido, no momento em que estava se formando o que se chamou de MPB. Foi naquele momento que tem uma característica interessante, que são quando os autores começam a virar intérpretes das suas canções também. Que até talvez os anos 50, autor era autor, intérprete era intérprete. Isso é com o pessoal da Bossa Nova que vai começar, da Bossa Nova e da porque MPB. Chico, Chico, Caetano, Gil, né? As pessoas ali dos anos 60, no final dos anos 70, no meio dos anos 60 se funda essa sigla MPB o Melodia também. depois disso, mas assim mesmo tá nessa... Na verdade, o primeiro disco é depois, mas antes a Gal e a Bethânia já tinham gravado. Eles já chegam um cartão de visita que era a Gal ter gravado Pérola Negra e a Bethânia o Estácio, o Rolly Estácio, que são duas canções incríveis que estão nesse disco, mas ele já chega avalizado por duas das maiores intérpretes daquela época de hoje em dia, né? Isso. Que viraram sucessos. Que tem tudo no livro dela. E ele chega, surpreendentemente, um grande intérprete também com uma voz marcante para todo sempre, né? Isso é bacana. Bom, e aí ele sempre soube que você adorava ele. Sempre soube desde que a gente se conheceu, né? A gente se conhece, na verdade, num show dele no Ballroom. Um dos primeiros shows que teve no Ballroom, que já não existe mais, uma casa ali no Maitá. E a gente tinha uma produtora comum, a Clara Cerejo, que me apresentou a ele. E eu lembro que a primeira Você era todo respeitoso, assim? Eu era reverente, né? Respeitoso, respeitoso. Reverente, com certeza, pelo poeta e compositor que ele era, pelo intérprete que ele era. E a primeira coisa que ele falou para mim já desarmou pelo menos essa formalidade que ele falou. Você tem uma cara de maluco danado. Achei que era uma benção. E aí, vocês chegaram a fazer alguma coisa juntos? Fizemos uma coisa. A gente teve muitos palcos juntos, mas a gente só dividiu o palco uma vez. Foi no La Cigale, em Paris, que era um show coletivo. Eu, a Martinalha, a Roberta Sá, o Hamilton de Holanda e o Melodia, do Festival de Cinema Brasileiro, promovido pela Jangada, que é da Kátia Adler, que morou muitos anos em Paris e produziu muitos eventos ligados ao cinema, mas que tinham os eventos musicais ligados ao Festival de Cinema. E foi a única oportunidade que a gente teve de dividir. Antes, quando eu pensei em fazer a homenagem a ele, eu liguei para ele, ele tinha voltado do hospital, estava em casa, animado, já com datas para voltar, e eu falei com a Jane, avisa o Luiz que eu estou pensando em fazer uma homenagem, revisitar o Pérola Negra. Ela falou, ele está perguntando aqui o que você está esperando. Ele já estava mal. No momento a gente achava que ele estava bem, ele tinha voltado do hospital e estava com expectativa de voltar à estrada. Mas já tinha uma ameaça. Não, ele tinha ficado muito mal no hospital, mas tinha voltado para casa e estava reagindo bem. Mas a coisa recaiu e ele não teve tempo nem
não tive tempo nem de mostrar essa homenagem. Não, mas não tem importância, né? Mas tá aí. Bom, aí o disco, o que você faz? Você pega o disco dele... A coisa foi andando. Na verdade, eu fazia um show chamado Pérolas Negras, que era Isso. eminentemente Eu me lembro que você teve até aqui, o repertório do Pérola Negra, mas como Pérola Negra, originalmente, ele tem 29 minutos, o LP, isso não era suficiente para se fazer um show. Então, eu trouxe outras canções, Fadas, Juventude Transviada, Cara a Cara, que é dele com o Piau, que tocou com ele muitos anos, 40 anos. Né? Trouxe outras canções que compunham esse espetáculo chamado Pérolas Negras. E quando eu fui gravar o disco com a DEC, que foi super parceira, comecei a pensar com a Bianca Ramoneda, que é minha amiga, que dirigiu o espetáculo, minha amiga e minha parceira em muitos projetos. Eu achei que não tinha muito sentido a Jane Reis, que, né, esposa dele também por 4 décadas, mãe do Marral, produtora dele. Marral, ele está no disco, não está? Não, ele fez uma participação comigo comigo ao vivo. No show, não foi? Mas a Jane está relançando a obra toda do Luiz. Eu achei que não era muito elegante fazer um disco praticamente homônimo. Né? Pérolas Negras, Pérolas Negras. E conversando com a minha produção, com o Rafa Ramos, que produziu o disco, a gente começou a pensar em fazer batizar o projeto de outra maneira, mesmo porque ele já contava com canções outras que não do Pérola Negra, e a gente acabou escolhendo Vale Quanto Pesa, que é essa canção que eu acabei de tocar. E essa capa? Essa capa linda é da Bianca Ramoneda, com foto da Nana Moraes e cenografia do Sérgio Marimba. Queridos. Você já fez o lançamento? Eu fiz aqui no Rio, no Net Rio. Vou fazer sábado e domingo agora no Sesc Bom Retiro, em São Paulo. Ah, que legal, que legal. E vem um CD direitinho inteiro, né? Não, no CD vem tudo, no digital já tem tudo disponível. Por que você fez esse formato? Eu quis. Só para ficar um pouco assim, porque eu acho vintage? Que era uma homenagem à própria referência de como saíram os projetos do Melodia em vinil e um desejo mesmo de ter aquilo que onde eu comecei a ouvir música. É muito bonitinho esse tamanho. A gente juntar dinheiro para comprar os compactos que saem compactos. Porque os compactos daquela época, eles não tinham nem o centro, porque tinha um negócio que você punha, era muito engraçado. Olha só. É muito bonitinho, né? É muito bonito. Parece aqueles mesmo lá da década de 60. Tá aqui. Vai ter no show para vender, hein, meu povo? Isso é vinil, é? É vinil. É vinil mesmo. Cara. É um compacto duplo de vinil. É muito lindo. É um objeto lindo. É um objeto, exatamente. Isso era muito interessante do tempo do vinil, que o CD não conseguiu resolver, né? Coitado, morreu sem conseguir resolver o CD. Mas eu não tenho tantos amores assim, né? pelo vinil, não. Eu tenho em casa. Eu tenho. É a coisa de manusear, das coisas que se propunha de artes, né? Grandes fotos, grandes resoluções artísticas, grandes fotógrafas e fotógrafos puderam ter sua visão brindada nesse formato. O Transa do Caetano, que é o disco objeto que você monta, faz uma pirâmide com ele, eu acho fantástico. Coisas da idade. Isso a era virtual não resolveu, mas resolveu outras coisas também. Mas os jovens nem se preocupam com isso. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já já.
Estamos de volta, Carol. Ó, o pessoal está muito feliz em relembrar a Luiz Melodia. Mandar um beijo para a Rosânia Cunta, que falou com a gente pelo Facebook, falou Luiz Melodia era um gênio. E a Valdeia de Campo Grande, do Rio de Janeiro, que falou que bom relembrar a Luiz Melodia, meu Pérola Negra, muita fera. Então, pessoal, que bom. realmente é uma homenagem aí que estava sendo esperada, porque... Maravilha. Então a gente vai ter Pedro Luiz mais 2 vezes, porque ele prometeu que vai cantar no final do programa e depois no Facebook vai cantar mais ainda. Sim, senhora. É quase um CD. É quase um vinil. Obrigado, Pedro. Vamos conversar então com o Dr. Cid Pitombo e com o Rodrigo Cruz, que é seu paciente, a respeito... É um pouco uma comemoração quando a gente chega a 2.500 pacientes operados pelo SUS de cirurgia bariátrica. Eu diria até que uma revolução, né? Porque o programa começou em dezembro de 2010, que a gente fez 8 anos agora, em dezembro de 2018. Passamos a marca de 2.500 doentes operados. E a realidade antes desse programa era uma realidade que, se eu contar, vão achar até absurda. Mas operavam aqui no Rio de Janeiro, toda a rede pública, municipal, estadual e federal, cerca de 20 doentes por ano, pelo método aberto, abrindo o abdômen do paciente. Quer dizer, isso era uma coisa que nunca ia acabar, nunca ia chegar a número nenhum. E o Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica, que começou em dezembro de 2010, ele começou operando cerca de 20 doentes por mês, e hoje a gente opera 40 doentes por mês, todos por laparoscopia, que é minimamente invasivo, né? Você não abre o abdômen do paciente. Quando você fala isso para a população de baixa renda, é uma outra realidade, né? Porque esse paciente volta logo para a força de trabalho, ele volta logo para não ter mais quem que tenha que cuidar dele em casa, a recuperação é mais rápida, você tem menos complicação. Então, isso foi realmente uma revolução. Há quanto tempo o senhor opera cirurgia bariátrica? faço... Por que o senhor passou a fazer essa cirurgia? E quando eu voltei para o Brasil, em 95... Depois de estudar fora. Nos Estados Unidos, eu fazia cirurgia laparoscópica muito avançada, eu era muito novo. E aí eu já fazia várias técnicas de esôfago, de suprarrenal, que na época quase ninguém fazia isso no Brasil. Mas depois de um tempo eu vi esse assunto de cirurgia bariátrica e resolvi voltar aos Estados Unidos, rodar alguns centros e vi que era uma coisa revolucionária, uma coisa que me interessava pelo treinamento que eu tinha. E, coincidentemente, eu era amigo de vários grupos lá que estavam também começando a cirurgia bariátrica. Então, esse ano fazem 20 anos, quer dizer, que eu já faço cirurgia bariátrica. Eu comecei há 20 anos atrás. Me diga uma coisa que eu nunca entendi, se não for muito complicado explicar. Por que todo mundo que é operado, que faz a cirurgia, ele deixa de ter problemas de diabetes, mesmo se volta a engordar? Não, isso aí é o seguinte... Isso não é verdade? Isso acontece? Na verdade é o seguinte, não, se engordar pode ser que... Na verdade, a gente não cura o diabetes com a cirurgia, com o modelo de cirurgia bariátrica, a gente não cura o diabetes. O que acontece é que, numa observação de um médico até americano, em 95, ele observou, desculpa, em 2005, ele observou que grupos de obesos operados, eles operavam, faziam cirurgia bariátrica e resolviam o diabetes. Ou seja, o doente operava, ele era diabético tipo 2, né? E ele operava e sumiu o diabetes. Parava de tomar insulina, parava de tomar as medicações de diabetes. E aí foram estudar o porquê disso. E esse chegou a algumas conclusões. Isso é até interessante que o primeiro encontro, inclusive, se achava que poderia repicar essa cirurgia bariátrica para alguns portadores de diabetes, que isso ainda é objeto de discussão. Você tem uma ideia, o primeiro encontro sobre cirurgia de diabetes, inclusive no mundo, foi em 2006, em Estrasburgo, na França, e tinham 5 médicos lá, eu era o único brasileiro, tinham 5 brasileiros discutindo. Mas, explicando rapidamente, seria o seguinte, são vários mecanismos que acontecem. O primeiro deles é que você come menos, então você ingere menos glicose, menos, né, menos carboidrato, menos caloria, né? O segundo mecanismo é que esse alimento ele pega um desvio e chega mais rápido no final do intestino. E é nesse finalzinho do intestino que está o grande mistério, né? Que ele ali produz substâncias que estimulam a produção de insulina, melhora a formação de novas células produtoras de insulina e, com isso, você tem um equilíbrio da questão da diabetes. Você tem uma eficiência melhor da produção. Por um outro lado, o doente, ao perder peso, ele diminui, é difícil explicar isso, a resistência insulínica. Resumindo assim, quando você aumenta a quantidade de gordura, principalmente a gordura do abdômen, você dificulta a transmissão do sinal da insulina dentro da célula. Então, quando a glicose quer entrar dentro da célula e a insulina encosta para trazer essa glicose, você tem um bloqueio na transmissão desse sinal. Então, sobra insulina e glicose no seu sangue. E aí você se torna
vamos dizer, diabético. Com A pena, eu perdi todas as aulas antes dessa e não entendi muito bem. Mas, Isso é enfim. complexo. Eu posso falar se minha Não, tese de tudo bem. doutorado foi sobre Mas, isso. eu gostei daquela do final do intestino, aquilo eu já entendi mais. Hoje, inclusive, se discute que a cirurgia da obesidade ela levou a grandes estudos discutindo até o seguinte: hoje se imagina que tanto a obesidade quanto o diabetes seja uma doença intestinal. Que a questão do intestino Cara, tá tudo aí, se né? envolve tudo por ali. A gente fez um programa sobre microbiota, é fascinante. É. Olha só, o Rodrigo, ele perdeu 80 quilos, você pesava 160, você chegou a 180, não foi? Não, 160. Cheguei Já tá a bom, né, 160. Rodrigo? Não precisa exagerar. Cheguei a 160, e aí eu me inscrevi, né? Entrei no processo. Quando eu cheguei lá, que eu fui para a primeira consulta, eu estava com 152 e no dia da cirurgia com o Dr. Cid eu estava com 144 e hoje eu estou com 77 quilos. Nós temos algumas fotos suas. Vocês gostam de mostrar, né? Com o maior orgulho. Tem um Inclusive até a bermuda eu trouxe para a produção para você ver o tamanho da bermuda. Tá bom, eu tenho total fé. Né? Dr. Cid, o Rodrigo é um caso corriqueiro. Corriqueiro. Na verdade é o seguinte... Não é corriqueiro no sentido da sua pessoa, no sentido da clientela dele, claro. Eu vivenciei, na verdade, duas realidades, né? Tanto na clínica privada quanto no sistema único. No sistema único de saúde, essa obesidade, essa superobesidade, ela é muito mais comum do que na clínica privada. Né? Hoje a gente pode falar que a gente tem muito mais obesos na população de baixa renda do que na população de classe média alta, etc. Até porque os controles são mais fáceis, né? Tem mais acesso a remédio, a médicos qualificados, etc. Na população do Hospital Estadual Carlos Chagas, onde tem o programa estadual de cirurgia bariátrica, a gente lidar com a realidade de vários pacientes que chegam lá sem andar. Doente de 350 quilos. Pessoas presas em casa, A gente né? operou uma doente há alguns meses atrás que, para operar, ela perdeu 120 quilos. Ela pesava 320, perdeu 120 e operou Com com 200. regime alimentar? Com regime alimentar. Todos os doentes lá, eles são selecionados, né? Eles vêm todos pela Central Estadual de Regulação, né? Se inscrevem na clínica da família ou no posto de saúde, esse nome vai para a Central de Regulação e esse nome chega para a gente. A gente atende, em média, cerca de 100, 160 doentes de primeira vez todo mês. Chegando lá, se o doente for obeso e tiver doença, mas nada demais, ele entra para o protocolo normal. Atende por nutricionista, por psicólogo, por médicos, faz os exames, estão tudo bem, opera. Se o doente chegar lá muito obeso, ele tem que perder peso. Quando você faz um doente super obeso perder peso antes da cirurgia, você diminui o tamanho do fígado dele, você diminui a quantidade de gordura, você melhora a questão respiratória dele, da circulação de perna, então você minimiza ter risco sobre esse doente. Claro, na cirurgia, inclusive. Mas esse doente super obeso, a gente só vê no Sistema Único de Saúde. Isso que eu ia Vai. perguntar. Por que você acha que isso acontece assim? Porque às vezes as pessoas têm a impressão que, come pouco, então vai ser uma pessoa magra. E não necessariamente, porque a comida barata, ela engorda, né? Isso é uma grande briga. Primeiro é a questão do alimento industrializado, né? Sim. A gente precisa do alimento industrializado, senão a gente não teria comida para todo mundo. Né? A gente vivesse só de comida orgânica, não teria produção suficiente para alimentar os bilhões de pessoas que tem no mundo. Por um outro lado, a comida industrializada ela é muito barata e não é perecível. Então, quando você oferta para um paciente de baixa renda que ele tem que comer o óbvio, que todos nós sabemos, né? Verduras, legumes, grelhados, etc. Ele, quando faz o dosar na renda dele, de ir ao mercado, e ao invés de comprar uma fruta, ele vê um pacote de um macarrão instantâneo que custa 50 centavos, ele pode comprar 10 ao invés de comprar uma fruta. Então, é um trabalho muito difícil. Então, ele vai engordando justamente porque ele tem acesso a uma comida que é uma comida mais barata e não é perecível. Essa fruta, além de ser mais cara, ela é perecível, ela vai estragar se ele não comer. Então, é uma série de fatores. Eles não têm tempo, eles perdem muito tempo no transporte público, eles perdem muito tempo no dia a dia deles, eles têm que ter comidas de fácil acesso. Só perguntar, Rodrigo, quanto tempo você demorou? Você foi uma criança gorda, quando começou a engordar? Quanto tempo você demorou para atingir esses 160? Eu comecei a engordar de 13 para 14 anos. Até então você era magro? Eu era magro. Comecei a engordar e em 2014 para 2015 foi o ápice. Eu tive problemas e aí fiquei meio depressivo. E aí, quando eu fui ver, em 2016, de 2015 a 2016, eu consegui ganhar 30 quilos. Quer dizer, é tipo lasanha, refrigerante e sorvete? Não necessariamente. Não necessariamente. Como ele mesmo pegou até falou, qual era o meu grande problema. Eu trabalhava muito na rua
E aí eu passava muitas das vezes o dia inteiro sem me alimentar e quando eu ia me alimentar não era um alimento muito saudável. Trabalhava, por exemplo, na Barra da Tijuca, aí você chegava lá para comer uma comida, era 40, 50 reais, que é o caso do acesso. E você entrava no McDonald's que é 18 reais e vem lá um hambúrguer, batata frita e Coca-Cola e que me supria e aí eu comia. Então, assim, isso foi, ao longo, foi ganhando, e aí quando chegou em 2014 para 2015, desempregado, com 2 filhos, com a esposa, e aí no sufoco eu fui ficando numa depressão, não de comer muito, mas aí eu fui ganhando um peso muito absurdo que depois eu não consegui perder. Posso convidar você para vir daqui a 5 anos aqui? À vontade, Por com favor. o maior Então prazer. você está convidado. Que ano estaremos? 2019 mais 5, 2024. 24. Capaz de eu não estar, mas assim, você conversa com a Carol, faz questão que você esteja aqui com esse peso até mais magro. Com o maior prazer. As pessoas precisando de cirurgia bariátrica, o serviço público está dando vazão? Quer dizer, onde que elas se inscrevem? Sim, na verdade você tem hoje um problema de saúde pública no estado do Rio razoavelmente controlado, né? Porque o número de pessoas que têm aguardo de cirurgia é mais ou menos o número que é atendido e operado ao longo do ano. Tá. Não são operados. A gente opera cerca de 500 por ano, atendemos cerca de 1.600, 2.000 e poucas pessoas são atendidas ou operadas ao longo do ano. Então, todo doente que se julgue portador de obesidade mórbida, é importante a gente colocar que a obesidade mórbida é uma doença. A pessoa não se torna obesa mórbida porque ela é um glutão, ela só come porcaria, é uma doença. Se você pegar uma pessoa que tem a genética da obesidade mórbida e botar junto com uma pessoa que não é, tendo a mesma oferta calórica, essa vai ganhar mais peso do que a outra. Então, o paciente que se julga que é portador de obesidade mórbida deve procurar uma unidade básica de saúde, posto de saúde ou clínica da família, dizer que está interessado em se inscrever no Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica. Esse nome é colocado na Central Estadual de Regulação e esse nome é enviado para a gente. E qualquer dúvida, procurar a Secretaria do seu município de saúde. Maravilha, doutor Cid. Muitas dúvidas vão aparecer, né, Carol? Certamente. Muitas. Obrigada. Obrigada, Felipe. Vamos conversar, então, com o Marcelo Romero, que é especialista em finanças pessoais, sobre aposentadoria. Está todo mundo apavorado, Marcelo. Você não. Porque você já resolveu o seu problema. Como é que você... Não, eu estou interessada porque eu acho o seguinte, a gente primeiro resolve o nosso, não é aquele negócio? Primeiro coloca a máscara em você e depois da criança, no seu filho pequenininho lá, não sei o quê. Então, como é que você resolveu o seu problema da aposentadoria? Não, eu acho que, sem dúvida, o ambiente que a gente está vivendo e toda essa discussão a respeito da reforma da Previdência gera um componente de incerteza, né? Que em investimentos, isso sempre... é um motivador de ação das pessoas, né, dos investidores. E as incertezas que esse ambiente mostra na mídia e tanto também no debate político acaba fazendo com que as pessoas comecem a olhar mais e se preocupar mais com o planejamento da sua aposentadoria, né? Desde no sentido das incertezas em relação à idade mínima para se aposentar, o tempo de contribuição, as regras de transição, que eventualmente também devem mudar, e até mesmo os tetos das diversas escopos de previdência social. Então, a previdência privada pode vir a ser uma boa alternativa complementar, né? Vamos falar em relação a quem é que está se sentindo ameaçado com a aposentadoria. Eu, por exemplo, não estou me sentindo. Por quê? Porque eu sou funcionária pública, eu já poderia ter me aposentado e... eu estou na situação de direitos adquiridos, ou seja, qualquer reforma não vai mexer no que eu tenho. Estou certa? Tá. Depende muito do tempo, né, que você já contribuiu. Não, eu contribuí, já poderia ter me aposentado por idade, não me aposentei, Certo. eu estou com tudo certinho e tal. Então, eu não me sinto ameaçado por uma reforma. Já a Carol, não é o caso dela. Ela tem diante dela tempo de trabalho e... ela tem uma situação diferente, ou seja, Certo. ela é um alvo perfeito para pensar no futuro dela de aposentadoria. devo fazer? Quando você tem, Carol? Tenho 31 anos. Tá vendo? Maravilha. Então, Sim. ela com 31, que ela se aposente com 65 ou 70 ou 60, ela tem que pensar nisso agora? Não, Ou já sem devia ter dúvida. pensado O antes? quanto antes. Eu acho que nunca é tarde, mas também nunca é cedo demais para começar a se preocupar com isso, porque em investimentos o tempo é um fator bem relevante, né? Que é a questão do juros sobre os juros. Quando você está do outro lado, né? Você não está do lado que você está pagando os juros sobre os juros, e sim recebendo, né? O fator tempo
e os juros compostos em cima do seu rendimento fazem uma diferença absurda. Então, você começar a se preocupar em poupar e em planejar sua aposentadoria com 20 anos vai fazer uma diferença grande em relação a você começar com 30 ou 40. Mas ela deve fazer o quê? Ela deve pôr dinheiro do lado, de investir em dinheiro, pensar em dinheiro, em montante de dinheiro, ou ela deve pensar num plano privado de aposentadoria? Ou seja, um plano que pode dar errado, porque existem aposentadorias... Também não é tão confiável, assim, eu não sei escolher entre as ofertas do mercado aí, não vejo algo assim tão... Poxa, a Previdência, que era algo tão assim, que todo mundo confiava, está mudando, o que dirá das cartelas privadas, né? Isso que essa insegurança que eu acho que passa para a minha geração. Sem dúvida. Eu acho que a melhor solução, né, nesse momento é justamente, assim como quando você tem alguma enfermidade, né, uma doença, procura um médico, é sim procurar um especialista em investimentos que vai conseguir te orientar melhor qual a melhor solução e mais adequada ao seu perfil, tolerância de risco, a sua disponibilidade periódica de investir para você poder chegar lá quando você, de fato, for se aposentar, poder viver uma Mas esse tranquilidade. Especialista aí não é que nem médico do serviço público, não tem assim, a gente, né? A gente não pode entrar no programa estadual, né? Não tem um programa, não tem um SUS. Para regulação. Não, sem dúvida. Assim, isso aí tem mudado, assim, justamente a tecnologia tem possibilitado uma democratização maior do acesso a esse tipo de serviço. Que até pouco tempo era realmente exclusivo para pessoas que pudessem pagar, né? Então você ia para o banco, aí você começava com o gerente do banco, não passava disso, né? Que o gerente do banco, assim, realmente em diversas situações ele pode estar num ambiente de conflito de interesses, que não necessariamente ele vai estar oferecendo para você o produto que se destina melhor se adequar melhor às suas necessidades. Eu acho curioso que o objetivo final, né, do educador financeiro, do especialista em investimento, acaba sendo bem similar, por exemplo, a um médico, onde a saúde financeira da pessoa, né, ela conseguir ter uma independência financeira, tem tudo a ver com ter uma qualidade de vida maior para a vida dela, né? Então, acho que isso aí faz muito sentido pensar dessa forma. E tem outro fator também que é bem importante, que acho que também é um dos mantras que os educadores financeiros costumam dizer, que é a questão de você também saber abdicar do gasto que você tem hoje para poupar e poder, eventualmente, no futuro, ter usar esse montante para uma coisa que você queira se planejar. Ontem nós tivemos um educador financeiro aqui e ele disse que a gente deve fazer 50, 20, 20, 10. Muito interessante porque é simples. 50 todas as despesas, 20 lazer, 20 investimentos e investimento em poupança, e 10 a gente deve doar o dinheiro. O que você acha de 20% para a gente investir no salário da Carol, claro? Gente, o que eu devo fazer? Não, então, justamente, eu acredito que um dos instintos mais naturais, né, que a gente tem, que é a necessidade de recompensa imediata, né? Então, a gente sempre vai dar preferência a gastar hoje o dinheiro com alguma coisa que a gente queira comprar para ter aquele prazer, aquela recompensa imediata. Me corrija o doutor Cid, até acho que é nível fisiológico isso, né, hormonal. Você tem uma recompensa por ter aquele prazer imediato. E você deixar de gastar agora para poupar e aplicar num investimento que vai render juros sobre juros durante preferencialmente por um longo prazo, que você conseguir manter por mais tempo, você vai oferir mais esse benefício de longo prazo, faz muito sentido. Mas não existe uma regra, eu não diria que existe uma regra, uma fórmula perfeita, né? Acho que para cada pessoa, para cada objetivo, vai variar. Isso depende muito se você quanto você quer manter do seu padrão de vida atual e qual é o seu padrão de vida atual. E isso vai fazer... Acho que todo mundo quer manter o máximo possível, quer dizer, ninguém quer perder qualidade de vida e padrão de vida, né? Sim. Então o doutor Cid me fez emagrecer e você vai me ajudar a engordar a conta bancária, é isso? A conta bancária, né? Ele me emagreceu o corpo e ele vai engordar a minha conta bancária, é isso? O sentimento que você vai ter vai ser o mesmo, abdicar de algum prazer imediato para ter uma recompensa maior. McDonald's uma nunca qualidade mais. de vida Não, maior. isso aí já nunca mais. Marcelo, a Leninha Farias aqui no Facebook mencionou o plano ter que ser solidário, o plano privado ter que ser solidário para oferecer garantias. Explica pra gente o que é plano solidário.
plano... A previdência privada, como eu estava comentando inicialmente, tem sido uma boa alternativa, sim, se o objetivo da pessoa, do investimento da pessoa é a aposentadoria. Hoje em dia, a gente tem os famosos planos PGBL e VGBL, essas siglas não são tão importantes. Basicamente, o plano PGBL, ele significa para pessoas que são assalariadas, que fazem declaração de imposto de renda completa, e o plano VGBL, ele é destinado às pessoas que não necessariamente fazem a declaração completa. Isso é fácil da gente achar? É PGBL, PGBL. É só um nome. VGBL, PGBL. O gerente vai saber qual que é PGBL e qual que é VGBL. Tá. Viu, Carol? E daí você monta seu plano e você atrela esse plano a algum fundo previdenciário, que vai ser basicamente similar a um fundo tradicional de investimento, que pode ser composto por ativos de renda fixa, ativos de renda variável, eventualmente. Uma nova legislação relativamente recente, de 2015, até flexibilizou um pouco mais esse tipo de alocação e motivou gestores independentes começarem a entrar mais nesse mercado. Então, hoje a gente já tem produtos melhores do que a gente tinha há tempos atrás, e a custos mais baixos também, principalmente, o que até motivou os grandes bancos de varejo a buscarem terem que baixar as suas taxas para poder competir com os novos fundos que estavam entrando no mercado. A Lúcia Regina, que sempre fica com a gente aqui no WhatsApp, ela mencionou que conhece pessoas que fizeram planos privados e faliram. Então, o que seria essa diferença que você falou? Estão ficando melhores? O que a gente tem como realmente confiança para ir... Os planos faliram, é isso? Os planos privados faliram e a pessoa ficou sem aquela renda que ela estava esperando receber. São planos receber. Privados não ligados a bancos, é isso? Ela pode ter escolhido? O plano, ele necessariamente vai estar ligado a uma entidade seguradora. Né? A uma seguradora. A uma seguradora. Eu não me recordo no Brasil, um plano que a seguradora tenha falido e, pelo menos, não tenha sido adquirida por outra. E que passasse todos os planos dos segurados para ela. Ficasse com esse passivo. Eu me lembro só do escândalo da KPM, mas isso tem mais de 40 ou 50 anos. Então, assim, eu acho que o que pode acontecer são fraudes, eventualmente, né? Ela pode estar, se ela não tiver vinculada realmente a uma seguradora, for alguém ofereceu algum um plano esquema ali de que fraude não está ligado e tal. a nada confiável, né? Exato. Tem que prestar muita atenção. Por isso que é importante justamente a questão de uma orientação de mínima de um especialista para poder orientar se ela fazer um PGBL, um VGBL. É saúde, né? Existe a mesma coisa que a saúde do corpo. Tem que ser alguém Existe confiável. algum serviço, algum site que a gente possa consultar com garantia? Justamente, existe atualmente esse movimento das fintechs, né? Eles estão realmente democratizando e dando acesso a esse tipo de serviço de uma forma bem simples, que assim, simplifica bastante o processo, que todas essas siglas perdem relevância no momento que você tem uma abstração maior de tudo ali e consegue fazer tudo online, através de aplicativo, e com uma qualidade que eu diria que é excepcional, assim, e algumas, inclusive, oferecem justamente também um consultor humano junto com o serviço de consultoria digital. Então, assim, eu acho que esse movimento pode ser uma solução. Você acha que a gente vai no Google e põe lá, quero me aposentar, e aí a gente consegue e aí a gente vai vendo e consegue leigamente selecionar alguma coisa legal, decente? Acredito que sim. Eu acredito que hoje em dia as alternativas já estão bem mais fáceis para o investidor, pessoa física, conseguir encontrar. Não precisa ficar limitado. Você acabou não contando, né? Qual é o seu plano, né? Não, é porque justamente eu acho que vai variar de pessoa a pessoa. Né? Ele deve ter um plano ótimo daquele aqui, que você paga R$200 por mês e vai ganhar R$5.000 no final. Você vê, deve ter uma coisa. Não, qualquer valor que você consiga ter a disciplina, né? De periodicamente tá colocando já faz uma diferença bem grande no longo prazo. Ok. Gente, dívidas. Dívidas e dúvidas, ele vai resolver pra gente. Dúvidas aqui, a gente vai para o intervalo, a gente volta já já.
Olá, estamos de volta, Carolzinha. Então, Vera, não deu tempo da outra vez de eu fazer as perguntas para o Dr. Cid. O pessoal aqui está com muitas dúvidas. Por exemplo, a Adriana, do Rio de Janeiro, está trazendo um caso bem específico. Pessoas com condições de saúde como ela, por exemplo, que teve trombose, embolia pulmonar, são pessoas que podem contar com a cirurgia bariátrica? Sim, a gente tem vários casos. É muito comum, inclusive, o paciente obeso, principalmente o super obeso, já ter tido no passado episódio de trombose ou de embolia pulmonar. Entendi. O único cuidado que é tomado, primeiro a gente vai avaliar o caso dela, obviamente, com muito cuidado. Mas, em geral, esses pacientes são avaliados também por um angiologista, por um médico, né? Que vê essa parte de doença vascular, e ele vai optar pela conduta nesse caso. Se tem que, às vezes, colocar um filtro. O que é um filtro? Às vezes, coloca um filtro numa veia chamada veia cava, que é a veia principal, que o sangue da perna vai chegar, para evitar que uma casquinha dessa trombose possa soltar e fazer uma nova embolia. Isso tudo vai ser avaliado pré-operatoriamente. E, durante o percurso da internação, também são tomados cuidados com esses doentes de forma específica. Medicamento anticoagulante, às vezes outros tipos de ações que o cirurgião vascular vai indicar, né? A Deise Abreu também no Facebook está perguntando sobre a questão da pele. Depois, como é que retira ou se não é necessário, se é uma opção do paciente? Isso é uma coisa muito pessoal, né? O doente, ele vai ter a opção, depois de um ano e meio de operado, você vai avaliar se ele tem a necessidade, às vezes a necessidade estética, que é uma coisa, a questão estética é uma questão pessoal, né? Mas muitas das vezes é uma questão de necessidade de saúde. Sim. Por exemplo, uma paciente muito obesa, operado, com um grande volume abdominal depois de pele, pode dar micose, ferida, então você tem que fazer a cirurgia nesses casos. Entendi. E a terceira questão sobre a diabetes, que a Vera mencionou, a Keline Carvalho da Rosa, quer saber por que algumas pessoas que emagrecem, tanto com a cirurgia ou não, não baixam a taxa de glicose. Depende da técnica, né? Essa técnica que eu falei, que eu dei aquele exemplo rápido da questão fisiológica, é a técnica do bypass, que é a técnica da gastroplastia, a técnica clássica para a cirurgia bariátrica. Existem outras técnicas que têm menos efeito na doença metabólica. Então tem que saber exatamente que técnica, se ela foi operada, que técnica foi feita, para ver qual é o resultado. Porque na técnica do bypass, né, da gastroplastia, que é essa que a gente faz em 99% das vezes, tanto na minha medicina privada quanto na pública, você tem a regressão ou resolução do diabetes, aí que vai variar entre 80% a 90% dos pacientes operados. Perfeito. Maravilha, Carol. O Rodrigo fica olhando, apaixonado pelo Dr. Cid. Paciente de cirurgião, adora o cirurgião. Paciente de fotógrafo, adora fotógrafo. Cristina, vamos falar do seu livro um pouquinho. Sei lá. Quando eu soube que ela O que estava você aqui, disse? Olha só, eu estava falando para você no intervalo exatamente isso. Tem um sorriso sincero em todas as... Você que escolheu as fotos. Você escolheu porque você disse, não, só quero sorrisos sinceros? Eu busco esses sorrisos sinceros, né? Eu acho que eu busco. Eu vou para cada trabalho meu, eu vou em busca de trazer a melhor emoção para passar. E muitas vezes dá certo. Eu acho que eu consigo. É isso que eu tento. Você começou quando? Eu comecei com 18 anos. Eu fiz jornalismo e aí me apaixonei. Já gostava muito de fotografia, mas chegando na faculdade não saía do laboratório fotográfico. Não tinha máquina, enfim, eles me emprestavam no final de semana. Enfim, fui muito determinada a aprender. Comprei uma caixa de papel, comprei um rebobinador e um rolo de filme. E comecei a fazer as coisas, não saía do laboratório. E buscando coisas para fazer, fazia fotos na rua, totalmente diferente do que eu faço hoje. Trabalhei em jornal de bairro, jornal Bom Dia, que fazia São Conrado, Barra, Jacarepaguá, Recreio. Então você fotografava tudo, você fotografava a rua esburacada, o cachorro doente, as pessoas. Eu buscava sempre gente, sempre a minha coisa, eu gosto de gente. É claro que eu faço paisagem, mas eu gosto de gente e numa circunstância natural, né? Essa coisa que eu faço, né? Nessa coisa de bastidores. Eu busco aquele momento, né? Não tem a melhor Tem outra luz, característica. Todos eles, e todas as fotos, você deve ter outras, claro, mas você escolheu essas. Estão olhando para você. Escolher essas. Estão olhando para a Imagino. câmera. Estão todos olhando e rindo. Não tem
Não tem. Não tem. Eu fiquei olhando, pode ser, das 685 eu tenha perdido. Mas não tem, não. Estão olhando para a câmera e estão sorrindo. O que eu acho assim bacana é poder ter essa história, né? Poder ter guardado essa história com as datas, com os locais. E, enfim, eu acho que eu busquei isso, a confiança das pessoas, mostrar que realmente eu estava a fim de fazer uma coisa bacana. Eu acho que teve essa determinação minha durante esses anos, que quando eu te disse que eram 38, foi porque em 2010 eu lancei o meu primeiro livro, que era Um Olhar na Música Popular Brasileira, que só tratava de MPB. Eu tô. E aí ele tá. Então, e aí eu queria marcar os meus 35. Só que passou, porque esse livro eu comecei a fazer em 2014 e terminei em 2018. Então, passou um pouquinho mais da minha comemoração. Mas, enfim, eu também não pensava que eu ia chegar a 2018. E aí eu acho que tem muita coisa que ele falou do Sérgio Marimba, tem ele com a Solange, tem muita coisa que eu gosto. São coisas que passaram pelos meus olhos e que sei todo lá. mundo rindo, feliz para ela. Tem uma coisa, Pode passar o VT, Valdeci, para a gente ver, vai ficar mais bem focalizado do que na nossa mão. E vai por décadas, você dividiu. Sim, 1980. Sim. Anos 80, 90. Eu até digo que foi a primeira vez que eu abri realmente meu arquivo. Porque quando eu fiz o meu primeiro livro, eu, como estou sempre trabalhando, então eu chego, mais um trabalho para o meu arquivo. Mas não tinha como acharam que eu deveria chegar até 2018. Enfim, quando eu comecei a abrir, eu achei que não ia ter... Eu achei que ia ter 360 fotos. Passou para 700. E mesmo assim, eu tive que tirar muitas fotos. Terei que fazer um livro logo em seguida para contemplar as pessoas que eu quero homenagear, que passaram por mim. Então foi horrível selecionar. Duro, né? É doloroso. Tanto é que eu acho que o próximo eu posso fazer uma pré-seleção e depois alguém faz essa última seleção, porque a última foto é de setembro de 2018. Sim, essa última. Cada década você pediu para alguém escrever uma coisinha. Não foi muito assim, não. Foi coisas até coincidentes. Porque, por exemplo, eu não esperava que a foto da Cristiane, que é a capa das Diretas, abrisse o livro. E ele abriu e tem um texto. Então, isso não foi decisão tua? Não. Foi o que aconteceu. As coisas acontecem, né? Sim, foi o que aconteceu. Então, tem fotos nesse livro que eu acho muito bacanas, porque eu não pude botar no primeiro, como o Zeca Pagodinho ganhando o primeiro disco de ouro, logo no começo. Tem uma foto do Jamelão bem interessante também. Apareceu ali. Enfim, é um passeio. Mas, em hipótese nenhuma, eu posso dizer que tem todos os artistas. E tudo aqui é no Rio de Janeiro. Por isso você chamou Carioca? Sim, Carioca quem botou foi Geraldinho Carneiro, nosso imortal, que botou esse nome, que ele assina o prefácio. E por quê? 98% do meu arquivo é no Rio. Eu sou carioca da Gema, nascida em São Cristóvão. Eu achei que eu tinha que homenagear os lugares e tudo que esse estado me deu, né? Tudo que eu aprendi, todas as pessoas que me receberam. Enfim, é uma homenagem ao Rio de Janeiro, a cidade que realmente eu pude concretizar o meu sonho de ser fotógrafa. Você já lançou o livro? Lancei no Esse dia livro aqui 20... é uma raridade? Vai ser disputado a tapa, porque só tem... Nós conseguimos, teve um atraso, então a gente no dia 20 lançou só com 200 livros e graças a Deus a gente vendeu os livros no lançamento, no Parque Lage. E aí agora vamos ter os livros dia 5. Dia 5 é depois da manhã? Depois da manhã. E aí você vai fazer um outro lançamento? Olha, eu pretendo fazer outro lançamento em outros lugares, porque meus 2 livros ainda não saíram do Rio de Janeiro e eu gostaria que ele visitasse outros estados, mesmo porque tem muita gente, tem baiano, tem mineiro, tem isso. Tem um mundo Brasil. De afirmar o espaço livraria, né? Legal. Sim.
Ó, falando em livraria, livros e fotografias, a Cláudia Colares quer saber se o celular banalizou a fotografia, se você sentiu que nesse decorrer da década você foi vendo as imagens de outra maneira, agora que a gente vive no contexto das selfies. Olha, o meu livro começa nos anos 80, eu só passo para digital em 2003. Eu acho que hoje em dia todo mundo faz, eu acho que as pessoas perdem os melhores momentos tentando fazer e não vão ver porque elas não vão guardar. E se elas quiserem ampliar ou recordar, às vezes não tem qualidade. Eu não quero dizer que nem todos têm, mas tem uns que têm. Mas eu acho que as pessoas estão, sei lá, querendo pegar alguma coisa que não é para pegar, né? A gente tem que sentir primeiro, né? Então eu vejo as pessoas hoje assistindo show entendeu? Hoje eu não vejo mais um artista dando um autógrafo, eu vejo uma selfie, não é isso? Então eu acho. E que você faz 2.000, mas não tem nenhuma. Antes você fazia 20 e você tinha as 20. Hoje você faz uma quantidade, não sei. A não ser quem é muito organizado. Como eu sou muito organizada, você vê o meu arquivo, então eu sei que para arquivar dá trabalho, tem que ter uma série de coisas. Então... Agora, é uma delícia ver. Eu não sei se as pessoas todas têm essa relação, se fora do Rio, se fora dessa época que você cobre. Agora, ver isso é uma viagem, viagem interminavelmente deliciosa, sobretudo porque está todo mundo contente. Então, olha, é uma delícia. eu achava que você vai acabar o programa cantando, vai? Então pode ir. Eu estou aqui querendo interagir. A gente vai ter um Facebook já. Certo. Então aí a gente vai poder conversar mais um pouquinho, não vai, Carol? Sim, por favor. Pessoal, vamos continuar no Facebook aí para responder tudo que não deu tempo. Então vamos nos despedir de todo mundo da televisão. Até amanhã, muito obrigada. 5h30. A gente vai acabar o programa com Pedro Luiz cantando de Luiz Melodia. Juventude. Que maravilha. Hoje é o dia, como disse Carol, do Pedro Luiz Melodia. Aê! Lava roupa todo dia, que agonia. Na quebrada da soleira, que chovia. Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada. Uma mulher não deve vacilar. Eu entendo a juventude transviada e o auxílio luxuoso de um pandeiro. Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada. Uma mulher não deve vacilar. Cada cara representa uma mentira. Nascimento, vida e morte, quem diria? Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada. Uma mulher não deve vacilar. Hoje pode transformar. E o que diria a juventude? Um dia você vai chorar. Vejo claras fantasias. Lava roupa todo dia, que agonia. Na quebrada da soleira, que chovia. Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada. Uma mulher não deve vacilar. Até sonhar de madrugada,
uma moça sem mancada. Uma mulher não deve vacilar. Maravilha. Você quer engrenar no... Direto? Na Direto, próxima música? claro, que assim você já Pode tá, ser. você já fica. Então, abre aí pra gente, aí, por favor. Vamos lá. Alô. Vamos passear na praça enquanto o lobo não vem, enquanto sou de ninguém, enquanto quero te ver. Vamos passear na praça enquanto sou de você, enquanto quero sofrer, curtindo dessa donzela, donzela. Hoje o tempo está mais firme, abre mais meu apetite, cura e seca meu bronquite, algumas folhas de hortelã. Vamos circular a praça, prenda bem esse cansaço. Ainda vou passar no Estácio, o Estácio pode lhe querer. Vamos passear na praça enquanto o lobo não vem, enquanto sou de ninguém, enquanto quero te ver. Vamos passear na praça enquanto sou de você, enquanto quero sofrer, curtindo dessa donzela, donzela. Hoje o tempo está mais firme, abre mais meu apetite, cura e seca meu bronquite, algumas folhas de hortelã. Vamos circular a praça, prenda bem esse cansaço. Ainda vou passar no Estácio, o Estácio pode lhe querer, e eu posso querer você. Nós dois podemos lhe querer, o Estácio, eu e você. Que lindo, foi uma delícia ouvir os Vou dois voltar pra seguidos ele. assim. Eu vou voltar pra aí. Pode Aproveitando, voltar. a TT Muito Andrade bom. fez um Me diz comentário uma aqui. Ah. Ela falou que sua voz é maravilhosa, tá muito representando Tá muito melhorando. bem. E tá melhorando com a idade. Tá melhorando. Igual vinho. Não tá? Eu acho. Eu E ela também. acha que no cenário das vozes masculinas isso não é muito comum, não. Ela acha que não tem muitos cantores, assim, com belas vozes. Não sei se foi um elogio aí dela, querendo se Eu tô destacar. tomando como elogio. Mas eu acho também. Ela falou mesmo. Que é errado. Olha, gente, o pessoal quer muito saber tanto sobre o livro. Tá tudo, tá super democrático Ótimo, então aqui. vamos lá. Vou jogando assim, vocês vão pegando. Ó, doutor Cid, é a Eliana, que mora no Ceará, em Maracanã. Ela falou que o filho dela fez a cirurgia bariátrica, emagreceu, mas voltou a engordar depois de 2 anos. E ele disse que se não fosse a bypass, isso não aconteceria. Eu não entendi direito o que ela quis dizer com isso, mas ela quer saber se isso é possível e que ele está pensando em fazer outra bariátrica, se realmente pode existir esse pensamento de que se não fosse a cirurgia, ele, sei lá, tivesse emagrecido de outra maneira. Não, pelo que eu entendi, talvez ele não tenha feito bypass, tenha feito uma outra técnica. Ah, sim, a outra técnica. É. E se tem essa diferença entre a bypass e essa existe- para engordar de novo? Na verdade, no mercado existem 2 técnicas. Tem mais, tem várias, né? Mas as mais feitas são 2 técnicas. Uma é chamada sleeve, Já tá. que a gente só diminui o tamanho do estômago, faz um tubinho nele. E a outra é do bypass. Qual é a diferença de uma para outra, basicamente? A do bypass é de 1966, tem mais de 50 anos de estudo, a gente sabe resultados futuros a longo prazo. A cirurgia do sleeve, ela foi autorizada no Brasil em 2010. Apesar de já ter sido começar a ser feita um pouquinho antes, ela é uma cirurgia mais recente. Então, não se tem ainda estudos a longo prazo para saber se o doente vai se permanecer ainda magro. E na do sleeve, se o doente não perder peso, pode-se pensar, dependendo do caso, em se converter para uma cirurgia do bypass. Talvez seja essa a questão que está sendo discutida aí. Essa diferença. Agora, quanto à questão do reganho de peso, isso é uma coisa que você pode observar num grupo pequeno de pacientes.
Importante que ele volte à equipe que operou e rediscuta o caso. Ver se é um distúrbio comportamental ou se realmente há necessidade. Em geral, doentes que fazem a técnica clássica do bypass não devem ser reoperados porque não vai resolver. A técnica do sleeve, você pode converter no bypass. O bypass você não tem muita opção do que fazer, entendeu? Entendi. Marcelo, agora sobre a aposentadoria, a Maria Cristina Diniz está perguntando sobre as pessoas que ganham salário mínimo, né? Agora está em R$ 998. Nesse caso, existe um plano para esse público? O que ela pode focar? Né? Que tipo de quantidade de parcelas? Assim, lógico, a pessoa vai ter que ser menor, tal, mas existe mercado para... Não, sim, com certeza. No caso, até se uma pessoa recebe o salário mínimo, pode ser inclusive interessante ela optar por um plano que utiliza a tabela progressiva, que normalmente não é a mais recomendada, porque a tabela existem duas tabelas de imposto de renda que você pode escolher na hora de montar o seu plano, que é a regressiva, que ela começa uma taxa mais alta, 35%, para até um ano, e vai caindo de 2 em 2 anos, 5%, até chegar a 10% da tributação para quem ficar investido mais de 10 anos, de 10 ou mais anos, que é a menor alíquota de qualquer modalidade de investimento disponível no mercado hoje em dia. Você não consegue nenhum outro tipo de investimento. Agora, se você tem uma renda menor, né, se você recebe salário mínimo, você pode até, inclusive, optar pela tabela progressiva, porque daí você vai acabar caindo numa tributação inferior ali na alíquota de padrão de imposto de renda, que chega até 27,5% no teto, mas começa em 7%, né, se eu não me engano. Mas se ela tem uma renda de salário mínimo, ela está na regra básica da Previdência, ou seja, quando ela se aposentar, ela vai ganhar um salário mínimo de Previdência. Sim, no sentido Isso mais... não tem erro, né? Ela continua recebendo a Previdência Social, né? Mas no sentido mesmo se ela eventualmente quiser contribuir ainda mais do que ela já ganharia pela Previdência Social. E a Márcia de Belo Horizonte quer saber da Cristina o que você observou na cidade, porque ela fez um comentário aqui que é um livro também sobre o Rio, né? Porque todas essas pessoas carioca. Na verdade é porque eu trabalho no Rio de Janeiro, Sim. né? Então eu faço essa área cultural, teatro, shows. Exatamente, só quer saber o que mudou nessas décadas nos seus espaços de encontro com essas pessoas. Não tem mais hipopótamos? Olha, praia, as pessoas vão ainda uma das à praia. coisas que eu quis fazer o resgate no livro eram de pessoas que já se foram, lugares que já não existem mais, né, no Rio de Janeiro. Na verdade, eu queria poder fazer alguma coisa do que eu fiz nesse tempo, né, sem nenhuma interrupção, mostrar os lugares que eu fui, aí passa por carnaval, passa por festa junina, passa por tudo. É bem interessante. Todos os espaços de encontro da cidade, né? Sim. Legal. E é isso, gente. Eu acho que tem um pessoal falando sobre muitos pacientes do Dr. Cid, muitos pacientes falando, aguardando. Muita gente com dúvida também sobre contato. Eu não sei se são pessoas que não deixaram claro se querem entrar pelo SUS ou se existe um atendimento particular que o Dr. Cid possa fazer. Aí querem saber um pouco disso. No Sistema Único de Saúde, os pacientes devem procurar a unidade pública de saúde, que a gente não recebe atendimento direto, né? Então, posto de saúde ou clínica da família do seu município, nome vai para a Central Estadual de Regulação, vai para a gente atende. Clínica privada é só botar meu nome na internet, Cid Pitombo, que me acha bem fácil. Tem bastante coisa. É isso. Maravilha. Então podemos terminar o programa? Todos de acordo? Meu primo. Bom, temos que terminar. Vamos terminar. Então tá, obrigado a todos, foi um prazer tê-los aqui. Até amanhã, a gente volta às 5h30. Até lá.